Bienvenue dans le podcast Vida Poliglota. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Poliglota, o seu podcast sobre idiomas, cultura, viagens e as histórias por trás das línguas que nos conectam. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. Hoje vamos falar de algo que todo mundo já sentiu na pele, a falta de tempo. Quantas vezes você já disse ou pensou: eu queria muito aprender inglês, mas não tenho tempo? Pois é, essa frase já passou pela minha cabeça também muitas vezes. Mas e se eu te dissesse que aprender o idioma não depende de encontrar horas livres, e sim de usar bem os minutos que você já tem? Hoje eu vou te mostrar como transformar a correria do dia a dia numa aliada para o aprendizado. Vamos começar derrubando um mito. O mito do tempo perfeito para estudar. Na verdade, ele não existe. Você sempre vai ter um projeto no trabalho, um compromisso de família, uma conta para pagar ou uma série nova que quer ver. E sabe qual é o resultado de esperar o momento perfeito? Você nunca começa. Eu gosto de comparar com exercícios físicos. Se você esperar ter o tênis certo, o horário certo e a academia perfeita, provavelmente não vai dar nem o primeiro passo. Mas se colocar o tênis que tem e sair para caminhar 10 minutos hoje, já começou, não é verdade? Com idiomas é a mesma coisa. 5 minutos hoje valem mais que 1 hora que nunca chega. Então, como aprender sem tempo? A minha sugestão é encontrar micromomentos, vamos chamá-los assim. Por exemplo, quando você estiver no ônibus ou no metrô, troque aquela playlist de sempre por um podcast no idioma que você está estudando. Ou quando você está lavando a louça. Você pode repetir frases em voz alta ou ouvir um podcast nesse momento. Na fila do banco, você pode revisar alguns flashcards para quem gosta de aprender dessa forma. Ou usar algum aplicativo. Eu, por exemplo, estudei muitas vezes a caminho do trabalho. Eu aproveitava aquele tempo que normalmente era perdido, né, de deslocamento, para ouvir alguma coisa no idioma que eu estava estudando. Então eu deixava o áudio tocando e eu repetia junto. O segredo é entender que o cérebro gosta de doses curtas, mas frequentes. É como regar uma planta. Um pouquinho todo dia funciona melhor do que despejar um balde de água uma vez por mês. Então eu te pergunto, qual é o momento do seu dia em que dá para encaixar 5 minutos de idioma? Agora eu gostaria de compartilhar com vocês algumas técnicas que eu uso e recomendo. A primeira delas é: tenha micro-objetivos. Em vez de dizer, vou estudar inglês hoje, diga, vou aprender 3 palavras novas ou vou revisar um diálogo de 1 minuto. Dessa forma, a gente consegue ter mais clareza do objetivo. Então, fica mais fácil para sentirmos que estamos evoluindo ao concluirmos cada tarefa. A segunda é relacionada ao hábito. Associe o estudo a algo que já é parte da sua rotina. Por exemplo, você pode revisar as palavras que você aprendeu enquanto toma café. A terceira, repetição espaçada. Aplicativos como Anki e Quizlet são ótimos para revisar no momento certo, sem sobrecarregar a memória. Ou seja, você aprende um grupo de palavras e o aplicativo automaticamente repete essas palavras para você num outro momento. A quarta é shadowing. O que é shadowing? É uma técnica que consiste em ouvir e repetir junto com o áudio, imitando ritmo e entonação. Pode parecer um pouco estranho no começo, mas a longo prazo é poderoso.
E a última são as mini conversas. Você pode mandar mensagens de voz no idioma ou até mesmo falar sozinho em casa. Sim, falar sozinho. Eu já fiz muito isso e funcionou. Se você aplicar uma dessas técnicas todos os dias, mesmo com pouco tempo, vai se surpreender com o progresso. Caso você não queira falar sozinho, hoje também é possível falar com inteligência artificial. Existem muitos sites, muitas plataformas por aí onde isso se torna possível. É uma boa forma de praticar a fala. Mas não basta só começar, né? A gente tem que continuar. E aí entra a motivação. Então, primeiro, celebre pequenas vitórias. Entender um diálogo no filme, por exemplo, é uma delas. Reconhecer uma palavra no aeroporto ou conseguir pedir um café no idioma que você está estudando sem hesitar. É algo a ser comemorado, não é verdade? Segundo, não quebre a corrente. Marque no calendário os dias que você teve contato com o idioma. Quanto mais dias seguidos, mais você vai querer manter a sequência. Essa é uma abordagem que é muito comum em aplicativos como o Duolingo, como o Memrise e tantos outros. Eu me sinto motivado a cada vez que eu completo um dia. Vocês já experimentaram? Se sim, eu gostaria de saber como foi essa experiência para você. E terceiro, tenha mini desafios semanais. Por exemplo, essa semana eu vou aprender a me apresentar em 30 segundos. Semana que vem eu vou aprender 5 frases que eu usaria no restaurante. A consistência é o que transforma a falta de tempo em um tempo bem aproveitado. Eu já estudei línguas em fases da vida em que o tempo era escasso, como agora. Quando eu morava na Irlanda, eu trabalhava e estudava, então o tempo livre era curto. Eu aproveitava às vezes as pausas para o almoço para poder melhorar um pouco o meu inglês, ou na época eu estava começando a aprender o italiano, então eu usava aquele tempo para fazer alguma lição ou outra de italiano e evoluir. Agora com filho pequeno e trabalho remoto, eu tento aproveitar os poucos intervalos que tem durante o dia para estudar o japonês, que é o idioma que eu estou aprendendo no momento. E eu sei quanto pode ser difícil, né, a gente ter a concentração, a gente ter a disposição também. Muitas vezes a nossa rotina não é fácil, ela nos deixa cansados. Mas eu gostaria de dizer que não é mágica, é estratégia. Eu não estudo horas seguidas, mas eu tento manter uma constância. Estudo todos os dias, nem que seja por 5 ou 10 minutos. E com o tempo esses minutos se acumulam. É como colocar moedas em um cofre. Parece pouco no começo, mas um dia você percebe que já tem um valor enorme ali. Então, se você está esperando ter tempo para começar, pare. Comece hoje com o tempo que você tem. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem disponível. Escolha um micro-objetivo agora mesmo e assim que acabar esse episódio, já coloque em prática. Eu vou adorar saber qual é e vocês podem me contar no Instagram ou até mesmo no YouTube. Lembrando que vocês podem encontrar o nosso podcast no YouTube, no canal Vida Poliglota Podcast. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria muito de agradecer a todos que têm participado até aqui. Tem sido muito legal a nossa comunicação e estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha rotina. E espero, de alguma forma, incentivar vocês em suas jornadas. Eu sou o Gui e esse foi mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Até a próxima e bons estudos!